Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre vergonha, principalmente quando nós sentimos vergonha de quem nós somos, das atitudes que nós temos e nós ficamos nessa cobrança de nossa, que vergonha que eu falei aquilo, nossa, que vergonha, eu deveria ter agido daquele outro jeito, nossa, que vergonha, o que será que pensaram de mim? Sabe quando nós ficamos nesses pensamentos de vergonha pra cá, vergonha pra lá e tudo mais? Então, esses dias eu até estava lendo um livro que falou uma frase que eu fiquei muito impactada e todos os dias eu tô lembrando dessa frase para aumentar a minha autoconfiança. Porque querendo ou não, a vergonha é falta de autoconfiança, porque nós estamos com vergonha de quem nós somos, sabe? Nós estamos nos achando inadequados. E não é assim. Isso é coisa da nossa cabeça, é coisa que a gente criou e nós temos que quebrar esse padrão, porque a vergonha nos impede de ser quem a gente é de verdade e muitas vezes de até nos impedir, de nos paralisar pra gente ir atrás do que verdadeiramente nós acreditamos, do que realmente nós queremos. Porque nós ficamos nos limitando, né? De tipo, nossa, que vergonha o que vão pensar, que vergonha o que eles vão achar e tudo mais. Claro que também está ligado à importância que nós damos ao que os outros estão pensando. Então, isso é outra coisa que nós temos que trabalhar. Mas aqui nós vamos falar sobre a vergonha. Mas vamos voltar para a frase do livro que eu comentei com vocês. E a frase fala o seguinte: eu sou o que sou e não peço desculpas por isso. E essa frase, assim, me deu um boom na mente, sabe? Porque eu acho que é isso, a gente é o que a gente é e a gente não precisa pedir desculpas por isso. Quando eu falo de pedir desculpas, não é que a gente vai chegar na pessoa e tipo, olha, desculpa por quem eu sou. Não, mas é no requisito com a gente, na nossa mente. Quantas vezes a gente responde alguma coisa que a gente achou inconveniente e depois a gente ficou pensando, nossa, eu não deveria ter falado aquilo. Quando você fica voltando de eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter agido daquele jeito, respondido daquele jeito ou me vestido daquele jeito, o que você tá querendo falar pra você mesmo? Que você quer pedir desculpas por quem você é. Porque se você tomou aquela atitude e depois, de certa forma, você se arrependeu, é porque você tá se desculpando, né? Querendo ter essa desculpa com você mesmo. De tipo, eu tinha que ser diferente, eu tinha que ser outra pessoa. E não é assim que funciona. Claro que eu quero deixar aqui enfatizado que eu não tô falando que nós temos que ser sempre a mesma pessoa, que às vezes a gente respondeu com arrogância, então tem que ser assim mesmo. Não, tem muitas coisas que nós precisamos sim melhorar, mas o que eu tô querendo dizer, o que eu tô trazendo aqui, são coisas bobas, sabe? E igual, por exemplo, comigo acontecia muito. Vamos supor que eu tava conversando com alguém e aí eu respondia alguma coisa engraçadinha, digamos. E aí, depois eu ficava meio constrangida, de tipo, nossa, não deveria ter falado aquela frase aquela hora, entendeu? E sendo que eu fui espontânea, sabe? Sendo que eu só agi naturalmente, eu não forcei. E aí depois eu ficava aquilo na cabeça de não, nossa, que vergonha, o que a pessoa pensou, o que ela achou e etc. E quando nós ficamos assim, é porque nós estamos querendo nos desculpar, querendo mudar quem nós somos, pra às vezes nos encaixar, pra não sentir vergonha, porque às vezes a gente sentiu um julgamento, sentiu uma rejeição. E até refletindo sobre isso, outro dia eu tava ouvindo uma música que é da Tribo da Periferia e tem uma parte que fala: não sei o que você acha, mas sei bem o que quero. Eu acho que essa é uma outra frase que nós temos que trazer para nossa vida, que muitas vezes nós ficamos nos julgando de como nós agimos, de como nós falamos, de como nós nos vestimos e outras coisas. E a gente fica nessa cobrança, né, de que o outro tá achando, o que tá pensando. Então é igual eu falei, né, isso tá muito ligado ao que os outros estão pensando, né, a vergonha tá interligado a isso. E eu até falei que eu não ia comentar sobre isso, mas querendo ou não,
uma coisa é ligada à outra. E é a gente focar no que a gente quer, sabe? No que a gente quer ser, no que a gente quer conquistar e deixar o outro viver a vida dele, né? Viver a vida dela e focar no que a gente acredita, no que nós estamos buscando. Porque senão, é como eu já disse, nós vamos ficar paralisados, nós não vamos sair do lugar, porque nós vamos estar só nos comparando ou às vezes só esperando a aprovação do outro, e isso não é nada legal. Eu acho que isso tem muito a ver também com a questão do amor próprio, da autoestima, de nós aumentarmos, né, essas coisas em nós, de nós buscarmos trabalhar tudo isso, porque senão nós sempre vamos viver em função do outro. E eu acho que é muito isso, sabe? De nós mesmos nos motivarmos, nós mesmos voltarmos a acreditar em nós, não ficar esperando que o outro faça isso por nós. Porque se nós não fizermos, quem que vai fazer? Eu acho que por isso que sempre que a gente vê alguma frase sobre autoestima, sobre amor próprio, ou que nos traga essa lembrança de, pera, eu tenho que focar em mim, igual nesse caso que eu trouxe essas frases, da gente memorizar aquilo e sempre, sabe, trazer na nossa mente para nos elevar, para não ficar esperando que o outro faça isso por nós. Porque muitas vezes a gente fica esperando, né? Nossa, eu queria tanto que a pessoa falasse pra mim que eu consigo, que eu sou capaz. Não, peraí, você pode fazer isso por você. Lógico que às vezes não vai ser fácil se você sempre desacreditou de você, se você sempre se colocou para baixo, mas não é impossível, é uma questão de mudar a mentalidade, e mudar a mentalidade é você querer, é você dar um basta de tipo, não, até hoje eu quis me colocar somente para baixo, até hoje eu não acreditei em mim, mas a partir de hoje eu escolho que eu vou sim acreditar em mim, que eu não vou mais me cobrar de ser quem eu não sou, eu vou parar de me comparar, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu tenho potencial, mas eu preciso acreditar em mim em primeiro lugar, antes de qualquer outra pessoa. Então, de nós termos isso em mente, sabe? De trazer sempre a nossa consciência, porque se a gente ficar esperando pelo outro, nós estamos perdendo vida, né, entre aspas, estamos perdendo tempo, sendo que a gente poderia estar indo atrás, a gente poderia estar conquistando, e nós não vamos estar, porque nós estamos esperando que o outro faça pela gente o que a gente poderia fazer pela gente mesmo, né? E até esses dias para trás eu tinha postado no Instagram um texto. E vou até deixar aqui o link para vocês, quem quiser ler esse texto com mais calma. Mas esse texto fala basicamente sobre o quanto nós escondemos a nossa luz. Porque não é que nós temos medo de não conseguir. Na verdade, o que a gente tem medo é realmente do nosso potencial, do quanto a gente pode, do quanto a gente sabe que a gente vai brilhar, e a gente fica escondendo esse brilho de nós mesmos, dos outros, por medo do que vão achar, de tipo, meu Deus, né? Imagina as pessoas verem que eu tô conseguindo e que eu tô avançando, é tipo um medo, sabe? Um medo de estar exposto de certa forma. E às vezes você pode até pensar, nossa, mas por que eu ia ter medo disso? E às vezes pode ser uma coisa inconsciente e que você prefere ficar se vendo, né? Que as pessoas se veem em você como uma vítima, que nossa, coitadinha, pode estar inconscientemente, como eu disse. Então é legal você começar a observar isso em você, porque muitas vezes nós nos perguntamos, até nesse texto fala, quem sou eu para conseguir coisas grandes, para conquistar tais coisas e tudo mais? Mas, na verdade, a pergunta que nós temos que fazer é, quem sou eu para não conseguir isso? Sabe, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou merecedor através da graça divina. Então, quem sou eu para ficar escondendo o meu brilho? Quando você esconde o seu brilho, quando você fica se vitimizando e fingindo que, nossa, é muito difícil pra mim, eu não consigo, eu sou inadequada, ai que vergonha de mim, você não agrega em nada no mundo pensando desse jeito, sabe? Você agrega
realmente expandindo, mostrando o seu brilho, você transcendendo, sabe? Porque a partir disso você começa a inspirar pessoas. Eu acho que nós temos que realmente observar e ficar muito atentos a isso de por que eu estou escondendo o meu brilho, por que eu estou escondendo o meu verdadeiro potencial, por que eu não quero me mostrar, por que eu não quero mostrar o quanto que eu sou boa, o quanto que eu posso, o quanto que eu consigo, sabe? Já chega, deixa eu sair aqui do vitimismo, deixa eu correr atrás do que eu quero, eu tenho tanta vida dentro de mim. E é a gente trabalhar isso e deixar a vergonha de lado, deixar o medo da opinião e realmente se jogar, porque você é sim capaz, você consegue, mas o que às vezes está precisando é você mesma acreditar em você. Então assim, memorize essas frases que eu comentei, depois vai lá ler o texto também que eu falei aqui, porque isso vai às vezes te desbloquear, te abrir a mente e virar uma chavinha, tá? Mas lembrando da frase, eu sou o que sou e não peço desculpas por isso. Memorize sempre que você passar por alguma situação que você se sentir envergonhada, você já traz essa mente. Eu não peço desculpas por ser quem eu sou assim e pronto. E muitas vezes você se sente com vergonha dessas coisas, né? De às vezes alguma atitude sua que nem foi nada demais, foi só o jeito que você agiu espontaneamente. É porque você tá se colocando em uma posição inferior e colocando o outro superior. E é a gente lembrar que ninguém é melhor que ninguém, que, né, todo mundo tá aqui para evoluir. E é isso, né? Você pode ser quem você é e tá tudo bem. E a outra frase para você memorizar também, que é: não sei o que você acha, mas sei bem o que quero. Então, independentemente da sua opinião, eu vou fazer, eu vou correr atrás. Lógico que aqui eu tô falando, né, das coisas normais, não tô falando, né, de meu Deus, então eu vou roubar, né? Eu não tô nem aí pra que você acha. Vocês entendem, né, gente? Vão com calma. Mas é isso, né? Aqui esse assunto né, da gente quebrar a vergonha, da gente parar de ligar com a opinião dos outros, também tem um pouco a ver com amor próprio, autoestima. Inclusive tem outros vídeos aqui que eu falei, né, sobre amor próprio, sobre autoestima, como aumentar o merecimento e etc. Então vou deixar a playlist aqui para vocês assistirem. Trabalhem nisso em vocês, busquem autoconhecimento, que quanto mais você buscar isso, você, né, trabalhar isso em você, o quanto que você vai começar a se libertar cada vez mais. Combinado? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que ajude de alguma forma. Deixa aí nos comentários se você teve algum insight. Já se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações, tá bom? E mande para algum amigo, para alguma amiga, para os familiares, que você acha que seria legal a pessoa quebrar esse paradigma da vergonha, da opinião dos outros, que também está precisando trabalhar amor próprio e autoestima. Combinado? Clique no gostei também, tá? Não se esqueçam. Beijos e até o próximo vídeo.